Excelente. Vamos trazer um ponto agora, Guilherme, que assim, acho que é a temática, inclusive, né, do episódio, que é a esquerda está se esfarelando, né? Por quê? A gente viu um levantamento aqui super interessante. Quando você pega as eleições municipais, você observa um crescimento desde 2012, certo? 2012. Desde 2012, você pega um crescimento contínuo de captura de prefeituras por parte de coligações, prefeitos, com viés de direita. E a esquerda, ao contrário, descendente. Né? Isso, inclusive, levantaria a hipótese natural de que a eleição presidencial, a última, era esperada uma vitória de direita, porque você já... O mesmo eleitor que está fazendo isso desde 2012... Ele votou para presidente também, né? Ninguém trouxe, né, outros eleitores para votar só para presidente. Né? Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Mas a gente percebe, os números são claros, de que você tem uma ascensão nas eleições municipais de votos para a direita e a esquerda perdendo espaço. Eu queria a sua opinião. A que você atribui isso? E por que na eleição presidencial a gente viu esse movimento não se materializar? E aí, se você me permite uma terceira, como é que você enxerga a próxima? Bom, então, a gente precisa explicar um fenômeno muito peculiar do Brasil na política, nesse jogo da direita e esquerda. Entre a direita e a esquerda, tem um partido gigantesco que chama Centrão. O Centrão tem meio cara de direita, dos valores conservadores, essa coisa, mas tem um grande problema. Eles acreditam no nacional-estatismo. Esse Centrão é que venceu a eleição para o Congresso, e esse Centrão votou 67%, 70% com o governo. Então, não é direita e esquerda. Tem o Centrão. O Centrão é a maior força política do Brasil. Por ser a maior força política do Brasil, esse mesmo Centrão que votou 70% com o Lula, votou 70% com o Bolsonaro. O negócio dele já está no governo. Mas isso é um fenômeno. Se a gente não entender isso, você acha que a gente está tendo uma. A direita fica toda orgulhosa, estamos crescendo cada vez mais. Bom, não é bem assim. Quem está crescendo é o Centrão. A direita liberal continua sendo. Eu vejo pelo meu partido novo. Nós temos 3 deputados, pô, num congresso de 513, tá certo? Então, assim, não é assim. Então, acho que o que vem crescendo são duas coisas. São uma crença nos valores conservadores, acho que isso é uma coisa... Por quê? Porque nesse país da desordem, a questão da ordem, a questão da autoridade passa a ser uma coisa importante porque você está vivendo num mundo caótico. Então, isso tem um apelo importante aqui. Então eu vejo assim uma sociedade que está se tornando cada vez mais conservadora nos valores por causa desse resgate da ordem e da autoridade como uma coisa importante. Vejo que vem o enfraquecimento do lado da direita de toda essa pauta identitária, essa idiotice que eles entraram durante tanto tempo. Acho que isso está morrendo mesmo. Agora isso aí é uma fase que passou. A esquerda está perdendo, como eu disse no começo, essa ligação com essas instituições parapolíticas, como sindicatos, associações, tal, que estão dominando, mas eu acho que eles ainda têm um grande domínio na parte da educação. Acho que a gente precisa ter uma questão na educação bem forte para eles pararem de fazer a cabeça dos nossos jovens, né, que eu acho que é uma coisa importante. E acho que o Centrão e a esquerda têm esse enorme cacuete de acreditar no nacional-estatismo. Isso é problema para as reformas liberais. Essa turma quer fazer um pouco, mas também não muito. Não vamos desmobilizar o grande Estado aqui, não vamos diminuir a carga tributária. Assim, por quê? Porque isso é que dá poder. Você quer continuar tendo o poder das emendas, você quer ter o poder de influenciar, você quer ter o poder de nomear. Então, eu entendo que esse retrato mostra que conservadores vêm ganhando mais votos, mas isso não é necessariamente uma direita, porque essa direita está imiscuída com esse negócio chamado Centrão. E o Centrão
tem coisas boas. Eu digo, no Centrão não tem coisa ruim. O Centrão freou todas as barbaridades que o Lula queria fazer. Ele queria reverter a reforma trabalhista, ele queria rever a reforma do marco do saneamento, ele queria rever a lei das estatais, e o Centrão foi segurando isso. A privatização da Eletrobras. Então, assim, o Centrão, por um lado, parou isso. Agora, as reformas que o Brasil precisa, que são essas que a gente está discutindo aqui, reforma administrativa, reforma fiscal, do bom jeito para diminuir a carga tributária. Eu tinha dado até uma sugestão na reforma tributária, que a gente vai colocar o IVA máximo de 21%, porque já é o maior da América do Sul, e com um piso de 15% que tinha que atingir em 8 anos, para forçar todo ano a rever gasto e cortar gasto da máquina, e fazer de uma forma gradual. Eu falei, se você não determinar o teto, nós vamos ter o maior IVA do mundo. E foi o que aconteceu, porque a pressão é enorme. Então, é que é óbvio. Então, eu vejo esse crescimento mais de valores conservadores, mas isso não necessariamente é essa direita que a gente quer. Porque se assume a gente da direita com essa pegada do nacional-estatismo, a gente não vai andar com as reformas que a gente precisa na economia. Nós não vamos ter uma economia mais... O Brasil tem uma das economias mais fechadas do mundo. Nós perdemos competitividade, perdemos produtividade, e só conseguimos exportar commodities. O resto, a gente está para trás em tudo, cara. A renda per capita do Brasil, outro dia eu vi esse dado impressionante. Em 1980, a renda per capita do Brasil era 10 vezes maior que a da China e 30% maior que a da Coreia do Sul. Hoje a renda per capita do Brasil é menor que a da China e a renda da Coreia do Sul é 3 vezes maior que a do Brasil. Por quê? Todo mundo começou a exportar PIB, cara. É exportar, é entrar no comércio global. O Brasil... A exportação do Brasil representa 1% do PIB global. Nada, cara. A gente não dá das exportações globais, não é nada. Então, assim, nós perdemos o crescimento da renda nesses últimos 40 anos porque a gente continua a acreditar nesse nacional-estatismo. Então, e isso, infelizmente, eu não vejo mudar muito. São os Paulo Guedes, conseguem fazer as coisas na margem, mas entrar na essência, mudar a natureza do sistema, a gente ainda está muito longe disso. Tem uma coisa legal que você falou, pô, a gente precisa exportar, né? E agora eu vejo algumas pessoas falando, o Brasil é o maior produtor de café do mundo. O preço do café subiu pra caramba. Vamos parar de exportar café. Porra, não é possível, né, cara? Assim, o preço da gasolina tá alto, o Brasil tem que parar de exportar petróleo. O preço não sei o que tá alto, o Brasil precisa parar de exportar. Como se né, a economia fosse um jogo de um lado só. Tá? Parei de exportar, o café vai ficar mais barato, acabou. Né? Não vai deixar de entrar dólar no Brasil. O cara que tá comprando café mais caro vai falar, você vai parar? Então eu vou deixar de vender produto médico para você, vou deixar de vender aparelho tecnológico para você, vou colocar tarifa de exportação para os caras que estão mandando produtos para você. Aí ninguém fala, né? Vai ficar só tranquilo, o café vai ficar mais barato. Pô, cara, 585 mil empregos gerados diretamente pelo setor de café podem ser impactados, mas isso ninguém fala. Você só quer tomar o café mais barato, o Brasil tem que parar de exportar, né? É uma loucura. Então são umas questões muito doidas, mas...